Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Matheus Monteiro, tá? Estamos aqui a convite da instituição para falar um pouquinho sobre a farmacologia, né? Mais especificamente fui convidado para falar desse tema, né? Aprazamento seguro de medicações e me aprofundar um pouquinho sobre a farmacocinética e farmacodinâmica, né? Já adianto que é um tema um pouco amplo, né? Complexo, né? Então a gente vai trazer dentro do tempo que a gente tem algumas informações que são mais importantes sobre esse assunto, mas já adianto que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, tanto pelo e-mail, né, mateusmomonteiro@gmail.com, né, são dois mo aí, mateusmomonteiro@gmail.com, ou pelo Instagram, né, meu Instagram profissional, Cursos Especiais, né, Mateus Monteiro, né, Cursos Especiais, né? Então sintam-se à vontade para me seguir e mandar dúvidas quando vocês quiserem pelo direct ou pelo e-mail. Beleza? Então vamos iniciar, né, esse assunto, né? Primeiramente a gente vai estar falando grande parte da nossa aula da farmacocinética, depois da farmacodinâmica, que é a parte inicial do estudo da farmacologia. Beleza? Então olha só, sempre que eu começo uma aula, eu gosto de mostrar quais são os objetivos da aula para que fique mais claro, né, o que a gente vai estudar. Né? Então, primeiramente, nós vamos conceituar a farmacologia, né? É uma disciplina bem ampla, então a gente vai trazer o conceito dela. Vamos diferenciar farmacocinética e farmacodinâmica, né? Que são as partes pelo qual a gente pode dividir a farmacologia, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Vamos conceituar algumas variáveis farmacocinéticas e falar quais são os fatores que influenciam nessas variáveis, né? Explicar os aspectos moleculares farmacocinéticos das drogas. Vamos também demonstrar situações em que se faz necessário o ajuste da dose, né? Isso é muito importante, né? Existem algumas situações em que a gente precisa ajustar a dose, então são situações especiais, e a dose é o que há de mais importante numa medicação, numa aplicação do medicamento. Citar o curso de tempo, né, dos efeitos das drogas, quanto tempo ela age no organismo, quanto tempo ela demora para ser metabolizada, para ser excretada, né? Então, algumas situações especiais com relação a esses temas. Explicar os mecanismos de comunicação celular, citar alvos de ações das drogas e conceituar os eventos mais importantes da interação droga-receptor, né? Então, a gente vai fracionar essas aulas de maneira dinâmica, né, para que o conhecimento ele seja passado da melhor forma possível, beleza? Então, olha só, inicialmente sempre que a gente começa um tema novo, é interessante a gente trazer alguns conceitos básicos, né, sobre aquele tema, independente da área que a gente vai estudar, né, então a gente tem que trazer os conceitos para que o entendimento saia mais efetivo. Então, o primeiro conceito que nós trazemos é o conceito da própria farmacologia, né, o conceito da disciplina de farmacologia. Então, a farmacologia seria a ciência que estuda todos os aspectos da interação das substâncias químicas com organismos vivos, né? Então, qualquer substância que esteja interagindo com um organismo vivo, seja ele unicelular ou multicelular, isso é estudado pela farmacologia. Quais serão os efeitos dessas substâncias nesses organismos, certo? Então, esse é o conceito mais básico da farmacologia. Com que finalidade a gente estuda a farmacologia, né? Para que a gente estudar o efeito de substâncias químicas em organismos vivos? A gente pode dividir essa finalidade do estudo nas áreas da farmacologia, né? A primeira área que estuda, né, a ação de drogas, substâncias químicas no nosso organismo, é a terapêutica, né? O que é que estuda a terapêutica? A cura de doenças ou a minimização, né, minorar o sofrimento daquele organismo, né? Então, se um organismo está doente, ele precisa se curar. Em algumas situações se faz necessário o uso de substâncias químicas para a cura dessa doença. Então, quem estuda isso é a farmacologia, né? Se o organismo está sofrendo, ele está com dor, né? Ele pode ser minimizado essa dor, por exemplo, essa inflamação, né, com o uso de drogas. Estuda também a farmacologia, né? Uma das finalidades delas também é estudar a causa, né, as causas tóxicas dessas substâncias. Então, o estudo das ações tóxicas das substâncias, né, é uma finalidade da farmacologia. Quem estuda essa parte de ações tóxicas, ações nocivas de substâncias químicas nos organismos,
é a toxicologia, uma sub-área da farmacologia, né? Na verdade, é uma outra disciplina que nasceu a partir da farmacologia. E também a descoberta de novos agentes que possam ser usados como futuros medicamentos. Quem estuda isso é a química medicinal, né? Também é uma área da farmacologia que se trata a descoberta de novas substâncias para tratar doenças, por exemplo, a descoberta de novos medicamentos. Beleza? Então, quem estuda isso é a química medicinal. Todas elas são finalidades, né, do estudo da farmacologia. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo certo? Então, esse é o conceito mais básico de farmacologia, trazendo aí suas finalidades do estudo dela, tá? Com isso, a gente já consegue, então, estudar um pouco melhor a farmacologia. Vamos classificar a farmacologia. Uma vez conceituado, né, a gente consegue classificar agora nas suas áreas, né? A farmacologia ela pode ser dividida de diversas maneiras, mas a forma mais simples de se dividir a farmacologia é o que o organismo faz com o fármaco, né? Quando a gente pergunta isso, a resposta é trazida por uma sub-área da farmacologia chamada farmacocinética, né? Então, a farmacocinética seria a parte da farmacologia que estuda tudo aquilo que o organismo faz com o fármaco. O que é que a gente faz com o fármaco? A gente administra o fármaco, a gente metaboliza o fármaco vai ser excretado posteriormente, né? Então, isso é o que a gente faz com o fármaco. O oposto, o que é que o fármaco faz conosco, é o objetivo da farmacodinâmica, né? Então, a farmacodinâmica, por sua vez, ela vai estudar o que a substância química vai fazer no nosso organismo. Como é que ela diminui a temperatura quando a gente está com febre, como é que ela diminui a dor quando a gente está num processo doloroso, como é que ela causa analgesia, por exemplo, como é que ela causa anestesia, como é que ela tira todas as sensações do nosso corpo, né? Como é que ela diminui a inflamação, né? Então, isso é o alvo do estudo da farmacodinâmica, beleza? Então, essas são as duas áreas, sub-áreas, na verdade, da farmacologia. A farmacocinética, que é que a gente faz com o fármaco, e a farmacodinâmica, o que o fármaco faz conosco, beleza? Vamos adiante. Tendo entendido isso, né, a gente consegue trazer o que é que cada uma dessas sub-áreas vão ser estudadas, né? O que é que a gente estuda em cada uma delas. Então, a gente está falando um pouquinho da interação fármaco-organismo. Como eu falei, o que a gente faz com o fármaco é isso. A gente administra o fármaco, a gente absorve o fármaco ele é absorvido pelo nosso organismo, cai na circulação sistêmica, na corrente sanguínea, ele é distribuído, né, para vários locais do nosso corpo. Logo após, ele é metabolizado, né? Então, por exemplo, nosso fígado é o principal órgão metabolizador, ele consegue converter aquilo que é tóxico numa substância menos tóxica para facilitar a excreção, né? Então, tudo isso faz com que o fármaco chegue no seu local de ação numa concentração correta, né? Aquilo que eu falei no início da aula, a dose, né? A dose é algo muito importante porque a quantidade de fármaco que vai chegar naquele local é de suma importância para que aquela substância tenha um efeito correto. Se ele chegar numa dose ou numa concentração, a gente vai diferenciar isso um pouco mais na frente, dose, concentração, fármaco, droga. Então, se ele chegar numa dose um pouquinho maior, o efeito vai ser exagerado, pode ter um efeito tóxico, um efeito colateral, acima do desejado. Se ele chegar numa concentração abaixo do ideal, ele não vai ter efeito, né? Ou vai ter um subefeito. E tudo isso, né, depois que a substância ela chega no seu local de ação, que a gente chama de receptor, é aquilo que recebe o fármaco, ele vai ter ação, né? Então, se ele vai ter ação, a substância química ela vai causar efeitos no nosso organismo. Quem estuda isso é a farmacodinâmica. Então, o que é que a farmacodinâmica estuda? Onde a substância vai agir no nosso organismo, que a gente chama esse local de ação, como ela vai agir, se ela bloqueia um receptor, se ela ativa uma enzima, se ela fecha um canal iônico, né? Ou seja, quais são os seus efeitos, né? Ele é um antipertensivo, ele é um analgésico, ele é um antipirético, ele diminui a temperatura na febre, por exemplo, né? Então, quem estuda isso é a farmacodinâmica, beleza? Quem ainda não entendeu, não tem problema, né? Se alguém tem alguma dúvida, eu sempre trago essa mesma informação de diversas formas diferentes até todo mundo entender, né? Então, essa aqui é uma figura que foi extraída do livro de Katsum, né? Sempre eu coloco aqui embaixo a referência para que vocês possam
vir a estudar de maneira mais adequada, né, para trazer com mais propriedade de onde é que vem essa informação e para depois, quando vocês forem estudar nos livros, vocês estudarem pelos livros corretos. Katsung é um livro muito legal, você estudar farmacologia. Então, olha só. A parte superior da figura está mostrando o que é que a farmacocinética estuda, né? Ou seja, qual o tempo de ação da substância que é gerado pela farmacocinética. E embaixo nós temos a farmacodinâmica, né? Então, a farmacocinética engloba o quê? Quando a substância ela é administrada, né? Então a dose, né, da droga administrada, essa dose administrada, parte dela vai ser absorvida, né? Então ela vai chegar numa certa concentração na circulação sistêmica, na circulação sanguínea, no sangue. Parte dela vai ser distribuída, ou seja, as drogas nos tecidos de distribuição, por exemplo, eu quero que ela chegue num sítio de ação, mas não necessariamente toda a droga, né, ela vai chegar naquela concentração, naquele local de ação. Ela vai se perder, né, por alguns tecidos, ou ficar acumulado, tecido adiposo, por exemplo, né, então ela se distribui. Isso gera uma concentração da droga no alvo de ação, né, ou seja, onde eu quero exatamente que ele chegue. E parte dessa substância, ou quase toda ela, depois de ela ter ação, ela vai ser excretada do nosso organismo. Então ela vai ser metabolizada, ou seja, o fígado vai converter essa substância em outra substância, então ela vai deixar de existir, né? Ou então ela vai ser excretada, na verdade, né? Ela vai ser metabolizada e excretada, ou ela vai ser excretada de maneira que ela foi administrada, ou seja, da forma real, né? Ela vai ser excretada do nosso organismo, né? Pelos rins, né? Na forma de urina, pelas fezes, né? No nosso sistema digestório, no nosso suor, né? Nas lágrimas, né? Tudo são secreções onde a gente pode encontrar drogas, né? E aqui, ó, a parte de baixo da figura está mostrando a farmacodinâmica, né? Então a substância química, a droga, ela chegou no seu local de ação, ela vai começar a ter um efeito. Então ela tem um efeito farmacológico, gerando uma resposta clínica, diminui pressão, antipertensivo, causa diurese, ou seja, aumenta a quantidade de urina excretada, né, no caso de um diurético, né? E essa resposta ela tem uma eficácia, né, ou seja, a substância química ela foi eficaz naquilo que a gente queria que ela fizesse, ou ela causa um efeito tóxico, né, ou seja, ela causa um efeito maléfico no nosso organismo, né? Toda substância química ela tem o seu efeito benéfico na dose correta, mas ele tem um efeito maléfico também, que é o que a gente chama de efeitos adversos, efeitos colaterais ou efeitos tóxicos. Ok? Até aqui tudo bem, galera? Deu para entender qual que é a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica, né? Sempre me dê um feedback aí nas redes sociais ou no e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Enfim, né? Era o que eu tinha falado um pouquinho sobre a diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica. Se a gente entendeu bem essa diferença entre farmacocinética e farmacodinâmica, a gente vai conseguir avançar melhor na farmacocinética. A gente vai estudar elas separadamente. Então, a gente estuda primeiramente a farmacocinética, né? Vamos trazer um pouquinho do conceito de farmacocinética, né? A farmacocinética é a parte da farmacologia que estuda quantitativamente. Quantitativamente é quantificar, numerar, né? Ou seja, o quanto, né? A cronologia, o que é cronologia? O estudo do tempo, né? Então a gente vai estudar quanto tempo, né, ocorre o processo de absorção, de distribuição, de biotransformação, ou chamado também de metabolização no slide anterior, e de eliminação dos fármacos, das drogas no nosso organismo. Beleza? Então isso é que estuda a farmacocinética, o tempo necessário para ocorrer o processo de absorção, distribuição, metabolização, biotransformação e excreção, a eliminação dos fármacos. Então ela utiliza métodos matemáticos para descrever variações de tempo nesse processo. Professor, a gente vai estudar aqui matemática propriamente dito? Não, né? Então não dá tempo a gente trazer alguns conceitos matemáticos, mas para a gente ter certeza dessas informações, os cientistas, os farmacologistas, como eu, por exemplo, eles utilizam fórmulas químicas para chegar a esses números, né? E a variável básica do estudo da farmacocinética, nesse caso, é a concentração do fármaco e seus metabólitos nos diferentes tecidos e excreções do organismo. Beleza? Então é isso que é de mais importante no estudo da farmacocinética. Entender o processo da absorção, da distribuição, biotransformação e eliminação,
para que aquele fármaco, aquela droga, aquela substância química, ela chegue na concentração ideal naqueles tecidos e depois que ela ter o seu efeito, obviamente, ela ser eliminada, né? Ou seja, teve o seu efeito, joga fora, porque toda substância química no nosso organismo vai trazer efeitos maléficos também, principalmente se ela passar mais tempo no nosso organismo do que o necessário. Então, tendo entendido isso, a gente entende qual que é a importância do estudo da farmacocinética, né? Para que entender farmacocinética? Eu como enfermeiro, eu como técnico de enfermagem, eu como farmacêutico, né? Eu como profissional de saúde, de maneira geral, como médico. Para que eu tenho que entender a farmacocinética, né? Dentro da farmacologia? Primeiro, para determinar a posologia adequada. O que é a posologia? É aquela prescrição, né? Ou seja, de quanto e quantas horas eu tenho que tomar esse medicamento, quantos comprimidos eu tenho que tomar, né? Por quanto tempo eu tenho que tomar esse medicamento. Isso é a posologia, né? Então a posologia é a prescrição, né? A frequência no qual você vai tomar esse medicamento. Se é uma vez por semana, se é 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, durante 3 dias, 5 dias, né? Então isso é a posologia. Eu só sei disso se eu souber farmacocinética. Outra coisa que é importante, reajustar a posologia quando necessário, de acordo com a resposta clínica. Então, por exemplo, por que eu tomo um medicamento, por exemplo, uma vez por dia? Vamos botar um exemplo mais concreto. Digamos que eu sou hipertenso, né? Eu tenho pressão alta, como chamam, né? Hipertensão. A minha pressão arterial é acima do normal, que é 120/80, o famoso 12/8. Então eu preciso tomar um medicamento para baixar essa pressão, para me trazer uma sobrevida maior, para que a hipertensão não me traga consequências, né? Como AVC, infarto. Então eu tomo um comprimido por dia. Mas, por exemplo, meu avô toma o mesmo comprimido, mesmo medicamento para a mesma doença, porque ele tem hipertensão também, e nesse caso ele toma 2 comprimidos por dia. Por quê? Porque ele necessitou de um reajuste de posologia, né? Então a gente só entende essa necessidade de reajuste de posologia quando a gente entende a farmacocinética, né? Então, de acordo com a resposta, eu comecei a tomar um por dia e para mim a pressão diminuiu. E o meu avô, nesse exemplo fictício, né, toma o mesmo medicamento, precisa de 2. Por quê? Porque ele tomou um e não deu certo, né? Então ele precisa aumentar, nesse caso, a frequência, né, de doses. Interpretação da resposta inesperada do medicamento. Por exemplo, eu estou administrando um medicamento numa pessoa e esse medicamento não surte efeito, a ausência de efeitos, ou então a presença de efeitos colaterais, né? Então eu só consigo entender essas ações, né, esses efeitos da substância no nosso organismo se eu entender a farmacocinética. Melhor entendimento da intensidade e da duração dos efeitos terapêuticos e tóxicos, né? Então, é aquela famosa frase que o pessoal diz popularmente: quanto tempo depois eu posso tomar, beber, né, ingerir bebida alcoólica? É a grande dúvida das pessoas quando estão tomando um medicamento, né? Você só vai saber isso se você souber quanto tempo a substância age no seu organismo, quanto tempo leva para ser eliminada totalmente do organismo, né? Então, é alvo, né, da nossa aula também falar um pouquinho sobre interações medicamentosas. É um dos últimos assuntos que a gente vai falar sobre isso, tá? Lá na farmacodinâmica. Posologia em situações especiais. Então, por exemplo, existem pessoas que têm problemas renais, né? Insuficiência renal. O rim não funciona bem, 1 ou 2. Né? Então, tem pessoas que fazem, inclusive, hemodiálise, né? Porque os 2 rins não estão funcionando, né? Então, nessas pessoas, a administração de medicamentos é um pouco mais cuidadosa, né? Então, o efeito das substâncias nessas pessoas é um pouco diferente das outras, né? Tratamento de intoxicação aguda de medicamento. Por exemplo, o cara tomou vários comprimidos, tentou um suicídio, por exemplo, ingerindo medicamentos, né? E, consequentemente, foi bater no hospital, né? O que é que eu tenho que fazer com essas pessoas, né? Como é que eu trato essa pessoa? Quanto tempo a gente tem que esperar para dar alta a essa pessoa? Como é que eu tenho certeza que o medicamento sumiu completamente do organismo, né? Eu só sei disso se eu estudar farmacocinética. Queimados, né? Pessoas que perderam a pele, né? Também cirrose hepática, né? Uma pessoa que tem um problema hepático, obviamente, ela não vai conseguir metabolizar bem os medicamentos. O medicamento tem a tendência a se acumular mais tempo no organismo, né? Então, eu preciso ajustar a dose, a posologia
né, da medicação ou dos medicamentos nessas pessoas, tá? O medicamento é a substância, né? Então, a gente vai trazer esse conceito um pouco mais depois. E a medicação é a maneira pelo qual você administra a sua substância na pessoa, né? Eu vejo vários profissionais de saúde trazendo esses conceitos, aplicando eles de maneira incorreta, né? Medicamento é substância, né? E a medicação é a aplicação, né? Aplicar injeção, aplicar uma vacina, né? Isso é a medicação. Ok? Tudo certo até aqui? Deu para entender a importância da farmacocinética? Tudo certinho? Beber uma aguinha para hidratar. Então, vamos passar adiante. Tecido-alvo, né? Eu falei que no início da aula que a gente ia trazer alguns conceitos da farmacocinética e esse é um dos primeiros conceitos que a gente traz, né? O conceito de tecido-alvo, né? O que seria o tecido-alvo? Seria o órgão ou o sítio onde determinada droga tem efeito, né? Então seria o local necessário para que a droga chegue lá, para que ela cause aquele efeito que a gente espere, né? Então seria aquele local onde a substância tem que chegar, obviamente, para poder ela ter ação, né? É muito comum o pessoal pergunta, né, de maneira até cômica, em sala de aula algumas vezes, professor, como é que o medicamento ele sabe que está doendo? Por exemplo, eu estou com a dor no cotovelo e a substância química eu tomo ela e como é que ela vai saber que a dor é aqui no cotovelo? Ela tem que agir aqui. Na verdade, ela não sabe, né? As substâncias químicas elas não têm raciocínio, elas não pensam, elas têm afinidade química. Então, ela vai interagir com a substância ou não, né, de acordo com a necessidade, né, a interação química que ela tem de fazer. Então, a gente, quando projeta um medicamento, a gente projeta que ela tem afinidade química ao local no qual ela tenha que agir, beleza? Então, a ação do fármaco exige uma concentração adequada no líquido que o banha, né, que banha aquele tecido-alvo, embora em alguns efeitos, né, de algumas drogas, seja do tipo bate e corre, né, entre aspas, aí, como alquilantes, que persistam após o desaparecimento da solução. Então, resumindo, né, se aquela substância química, vou até riscar aqui, depois eu apago, aqui é o tecido-alvo, né, então, consequentemente, eu quero que a substância química chegue nesse tecido-alvo numa concentração adequada, né, então, numa quantidade correta para que ela tenha o efeito correto, né, então, obviamente, eu preciso, né, controlar a chegada dessa substância nesse local e também a concentração correta, né? Então, alguns são exceções, como alquilantes, que ele tem efeito imediato, né? Ele retira, por exemplo, ele sequestra a substância daquele local, né? Mas assim, são as exceções às regras, né? Segundo, parâmetros farmacocinéticos. Então, tendo entendido o que é tecido-alvo, a gente vai estudar agora alguns parâmetros farmacocinéticos, né? Todos aqueles que a gente falou inicialmente. Então, o primeiro deles é a administração. O que é a administração de drogas? O que é a administração de substâncias químicas? Ela determina o efeito das drogas no organismo. A administração seria a maneira pelo qual a substância ela adentra no nosso organismo. A substância ela tem um contato com o nosso organismo, né? Então, repetindo, a administração seria a maneira pelo qual a substância ela vai ter o contato direto com o nosso organismo, beleza? Então, a administração, por exemplo, pode ser local, também chamada de tópica, que seria aquela no qual a droga administrada ela é administrada diretamente onde você deseja que tenha ação. Então, eu quero que a substância tenha ação na minha pele, né? Então, eu coloco a substância diretamente na pele para ela agir lá. Nesse caso, eu estou fazendo uma administração tópica ou local, né? Exemplos de substâncias que são administradas geralmente de maneira tópica ou local na pele e nas mucosas. Cremes, pomadas, emulsões, soluções, aerossóis, né? Tem até alguns exemplos aqui embaixo, né? Então, nós temos aqui uma pomada, por exemplo. Onde é que eu quero que a pomada haja? Na pele. Onde é que eu aplico ela? Na própria pele, né? Então, é um exemplo de ação tópica ou local. Colírio, por exemplo, eu administro ele numa mucosa, né? Não é na pele, é numa mucosa, a mucosa ocular. Onde é que eu quero que o colírio haja? No olho, né? Então, onde é que eu aplico a substância? No próprio olho.
né? Então, o hipoglós, por exemplo, né, também é um exemplo de uma substância que é aplicada em peles ou mucosas. Então, são exemplos de administração tópica ou local. Beleza? Diferentemente da aplicação tópica ou local, a maioria das substâncias que a gente administra no nosso organismo, na forma de medicamentos, a gente quer que o efeito seja sistêmico, ou seja, no organismo inteiro, né? Então, o efeito geral, no qual a droga é absorvida no sangue e levada para um ou mais tecidos do nosso corpo. Por exemplo, quando eu faço a administração de uma droga por via oral, quando eu tomo um comprimido, uma cápsula, uma drágea, né, um pó, essa substância ela vai passar pelo meu sistema digestório, ela vai ser absorvida para o sangue. O que é a absorção? A gente vai ver um pouco mais na frente. Mas seria a passagem dessa substância do seu local de administração até chegar no sangue, né? Mas enfim, ela vai chegar na circulação sanguínea, né, no sangue, e vai se espalhar para todo o organismo. Então, nesse caso, o efeito da substância ele é sistêmico, né? Então, ele vai ter o efeito em vários locais do corpo. Obviamente, eu quero que ele haja no local de ação, né? Se for aquele exemplo, onde é que eu sei que, como é que eu sei que o medicamento, como é que eu sei que como é que a substância sabe, né, onde é que ela tem que agir? Ela não sabe, né? Ela cai na circulação sanguínea e ela vai se espalhar para todo o organismo, vai chegar naquele local que está doendo, por exemplo, né? Um anti-inflamatório nesse caso. A administração sublingual, bem parecido por via oral, né? A gente coloca geralmente comprimidos embaixo da língua e como a língua é bastante vascularizada, ela vai ser absorvida e se espalhar para toda a circulação sanguínea. E por via parenteral, né? As vias parenterais, né? Para, o prefixo para quer dizer do lado, né? Então, enteral, sistema digestório, sistema entérico, né? Então, tudo aquilo que não passa pelo sistema entérico, ou seja, pelo nosso sistema digestório, né, é considerado uma via parenteral. Por exemplo, a via inalatória, né, quando você toma uma nebulização, né, não passa pelo sistema digestório, entra pelos pulmões e já cai na circulação sanguínea. Uma injeção, por exemplo, uma injeção intramuscular, todas elas, né, elas não vão passar pelo sistema digestório, vão cair direto na circulação sanguínea. Então, são vias parenterais, são, né, são tipos de administração sistêmicas, né? Aí, ó, via oral, né? São vários. Comprimido, cápsula, drágea, pós, xarope, né? Tudo isso entra no sistema digestório, cai na circulação sanguínea. Sublingual, como eu falei, é bem semelhante à via oral. Você coloca um comprimido embaixo da língua, você não engole, obviamente, né? E, obviamente, por causa do fato de a língua ter uma irrigação sanguínea, uma vascularização sanguínea muito alta, né, a substância química ela vai ser rapidamente absorvida para o sangue, né, e vai ter efeito sistêmico também. E as vias parenterais, né, por exemplo, são todas aquelas que são injetadas no organismo por uma agulha, por exemplo, né? Então, vias injetáveis ou a via inalatória, a via tópica também são vias parenterais. Então, são todas as formas que a droga é administrada por uma agulha. Medicamentos comercializados sob a forma de ampolas. Isso aqui é algo muito importante, principalmente o pessoal da enfermagem. Medicamentos comercializados sob a forma de ampolas podem ser utilizados apenas uma vez. E medicamentos utilizados na forma de frasco, né, comercializados na forma de cápsula, de frasco, eles têm uma tampa de borracha, então você pode fazer múltiplas utilizações. O que isso quer dizer, professor? Imagine, né? Então, uma ampola ela é feita de vidro, né? Então, a partir do momento que você precisa usar a substância que está dentro da ampola, você quebra a tampa, obviamente ela fica aberta, né? Então, dentro do ambiente hospitalar, entenda que tudo pode ser considerado potencialmente contaminado e infectado. Então, você não pode deixar uma ampola dentro da geladeira ou em cima de uma mesa, né, para ser utilizado depois. Quebrou uma ampola, mesmo que não use o conteúdo completamente, descarta o que restar fora, no lixo. Não dá para usar de novo, só dá para usar uma vez. Já o frasco não. É um recipiente de vidro, a tampa é de borracha, você injeta, né, a agulha lá dentro, consequentemente não contamina, né? E quando você tira a agulha, obviamente administra, mas aquele conteúdo que sobrou você pode administrar em outros pacientes ou em outras vezes, porque o risco de contaminação é baixíssimo, né? A gente pode administrar várias vezes. A tampa de borracha nos dá essa possibilidade.
Então, existem vários tipos de injeções, né, para administração parenteral. A administração intradérmica, intra quer dizer dentro, né, dentro da pele, né, subcutânea, né, subcutânea abaixo da cutis, abaixo da pele, né, injeção intramuscular, intra dentro, né, do músculo, injeção intra ou endo, tanto faz, venosa, intravenosa ou endovenosa, diretamente na veia, dentro da veia do paciente, né. Então, essa figurinha aqui mostra, né, as maneiras pelas quais a gente pode administrar substâncias químicas no nosso organismo, né, a administração parenteral, O que vai mudar aqui é o ângulo, né, de administração. Se você administrar com um ângulo 90 graus, você vai conseguir chegar diretamente no músculo. Epiderme, derme, tecido subcutâneo, músculo. Tá vendo que a agulha chega lá no músculo. Por exemplo, vacinas são aplicadas por via intramuscular. A bezetacil, né, é um antibiótico, também por via intramuscular. Subcutâneo, abaixo da pele, né, quando a gente precisa administrar uma substância abaixo da pele, né, ângulo de 45 graus, por exemplo. Insulina, né, a gente administra dessa maneira. Endovenoso, né, quando a gente precisa administrar uma substância dentro da veia, diretamente. Bastante realizado também, não só com medicamentos, como em drogas de abuso. Por exemplo, a heroína, né, é uma substância, uma droga de abuso, é uma droga ilegal, que é administrada dessa forma, direto na veia. E intradérmica, quando a gente precisa administrar uma substância dentro da pele. Né? Por exemplo, a toxina botulínica, né, que a marca mais famosa é o Botox, o pessoal conhece mais por esse nome, né, é uma substância que é administrada, né, logo dentro da pele, né, ou alguma substância na estética, por exemplo. Né. Beleza? Vamos fazer uma pausazinha, né, um break, né, para a gente tentar entender outros conceitos da farmacocinética. Né. A gente falou um pouquinho de administração, logo após a gente vai falar um pouquinho de absorção, beleza?